Olá, recording. Vamos gravar nossa aula. Pessoal, muito boa tarde a todos vocês. Vamos ver se está todo mundo aí adequadamente recebido. Temos 21 participantes. Beleza, espero que tenham gostado da aula do Marcelo, da aula do John. E vamos estudar nossa aula. Gente, é o seguinte. Talvez vocês não me conheçam. Meu nome é João Macedo, tá ali. Sou físico, vocês vão estudar comigo física. E basicamente nós vamos estudar o que cai e o que é cobrado no Enem. O John enviou para vocês uma lista, vocês devem ter recebido um e-mail com o material. Caso vocês não tenham recebido uma lista, eu gostaria que vocês se manifestassem aqui, porque eu já envio para vocês. Oi, Isadora, que legal que você gostou. Olha só, vocês devem ter recebido uma lista, e essa lista contém questões que são relativas aos principais tópicos do Enem. E o que acontece diante disso? Não recebeu, Isa? Eu vou fazer o seguinte, eu vou lançar a lista agora no grupo. Caso ela não tenha chegado para você, caso algum de vocês não tenha a lista, eu vou fazer um envio, tá? Aí, o que acontece? Eu vou enviar a lista. Peço a vocês só um instantinho. João. Consegui localizar. Opa! Mano, velho, beleza pura? Fala, John! Beleza, querido? O que acontece, cara? Beleza. Tem muita gente que ainda não está no nosso grupo, entendeu? Então, entendi. Não tem erro, não. Eu vou disponibilizar aqui, então, e vou colocando as questões para eles. Se você também quiser logar ou plugar as questões e colocar de alguma maneira, fica agradecido, que eu já até agilizo mais minha aula. Não, beleza. Não, a questão é que quem precisar aí, gente, não recebeu, entra em contato no meu celular que eu mando, tá? Para não atrapalhar, assim, para não... Porque eu vou ter que dar aula agora, então eu só tenho 5 minutos para mandar a lista aí, quem não tiver. Perfeito. Bom que já agiliza meus lados. Ok, Isso. Isa? Tudo bem? Obrigado pelo feedback aí, John. Valeu. Pessoal, é o seguinte, em relação aí, ó, só os telefoninhos aí. O Jonathan lança o telefone dele, é o mesmo Pix, você pode fazer também um Pix pro John, acima de R$1 aí, o John tá recebendo tranquilo. A ideia é mais ou menos a seguinte. Aí, o Marcelo tá aqui. Marcelo, vamos fazer Pix ali de um legal. Parabéns pela aula aí, cara, muito massa. A ideia é a seguinte, gente. Quando nós estamos analisando o Enem, a parte que mais é cobrada em relação ao ondulatório é geralmente a parte que as pessoas menos estudam. Em ondas, existe uma cobrança que é relativa aos caracteres básicos abordados como comprimento de onda, velocidade, refração. Aí, reflexão, até aí você estuda bem. Agora, fenômenos como interferência caiu, inclusive no último final de semana na Universidade Federal de Uberlândia, na prova do sábado, que foi o primeiro dia, apareceu justamente uma questão de interferência. E detalhe, interferência com onda eletromagnética e interferência com onda longitudinal, onda acústica. Então, essa parte de interferência, se você não sabe, já fica complicado. Na lista que eu enviei para vocês, quem já tem a lista em mãos, por favor, dá uma olhada nela. A questão de número 1 é uma questão que se refere a tubos e interferência sonora. A questão de número 2 é uma questão que se refere a uma reflexão. A questão de número 3 é uma questão de polarização. A questão de número 4, interferência. Questão de número 5, interferência. A questão de número 6 se refere à característica básica de onda eletromagnética. A questão de número 7 é uma questão que eu entendo como um pouco mais básica, mas é o tipo do problema que, se você não conseguir desenvolver, você vai ser muito prejudicado em função do TRI. A questão de número 8, mais uma vez, uma questão de interferência. A questão de número 9 é uma questão que essencialmente se refere aos caracteres básicos da onda. E, quando você analisa a questão de número 10, mais uma vez, uma questão de interferência. Então, a ideia é bem bacaninha, bem tranquila. Interferência, comando, aparece muito, muitas vezes vocês não se dão bem. Então, para que nós tenhamos a capacidade de desenvolver esses temas, esses tópicos, eu vou começar com uma questão do material. Ah, professor, mas eu estou sem minha lista, não tem problema nenhum, a gente vai desenvolver aqui na maior tranquilidade do mundo. Quem já tem a lista na mão, por gentileza, avalie a questão de número 9. É uma questão do Enem, PPL, edição 2017. Bora lá? Pessoal, por favor, me digam se
está visível nessa coloração, se o tamanho da letra está legal para vocês ou não. Enem PPL, edição 2017. Tá legal? Se tiver, já manda um like, manda um oizinho. Tá legal? Tranquilo? Então, bora lá. Turma, a primeira questão mostra essencialmente o seguinte. Existe uma onda transversal. E essa onda está analisada, avaliada, mais ou menos dessa maneira. O que a gente percebe em relação à onda que foi apresentada na questão, e que é digno de nota, é justamente a presença de um gráfico. E quando aparece gráfico no Enem, muitas vezes a gente já fica com aquela impressão não tão boa, né? E nesse gráfico, o que eu peço a vocês? Observem sempre os dois eixos coordenados. Existem aí eixo das abscissas e eixo das ordenadas. A ideia é mais ou menos a seguinte. Nessa região aqui, ó, nós vamos perceber que existe o eixo das ordenadas. E esse eixo das ordenadas apresenta-se indicando qual grandeza? Turma, observa com muito carinho. Qual é a grandeza que está sendo indicada? É uma diferença de potencial, uma DDP. E essa DDP é expressa em volts. Observem bem que nós temos uma noção muito clara do ponto de onde essa onda começa a ser analisada, avaliada. Isso aqui é um ponto que indica uma DDP, uma diferença de potencial igual a 100 volts. Agora observe, por gentileza, o eixo das abscissas. O eixo das abscissas está localizado aqui numa parte mais baixa. E o que nós vamos perceber é a indicação desse eixo das abscissas. Turma, vocês estão desenvolvendo o Enem, uma das coisas mais comuns é um gráfico de sistema de eixos de abscissa ordenado. Vocês vão observar com muito carinho quais são as variáveis indicadas. E aqui existe um tempo definido em milissegundos. Basicamente, aqui apareceu uma unidade de medida, onde há esse M minúsculo. Esse M minúsculo de mili. E esse mili representa o mesmo que 10 elevados a menos 3. A primeira pergunta que faço, e é bem básica, é: vocês conseguiram perceber o formato ondulatório? Está tudo tranquilo? E quais são as variáveis envolvidas? Está tranquilo para todo mundo? Agora, olha o pedido que eu vou fazer para vocês. Nós observamos que a análise do evento começa basicamente aqui, ó. E se vocês observarem a figura com bastante atenção, vocês vão perceber que aqui é uma linha com um traço um pouco mais simples. Esse traço mais simples vai, e isso termina basicamente nesse ponto aqui, ó. Vocês conseguem perceber no gráfico essa oscilação? Olhem com muito carinho. A partir desse ponto, vocês vão fazer algo no gráfico. Vocês vão descer essa linha até cruzar com o eixo das abscissas. E esse cruzamento se dá nesse ponto. Então, vou fazer uma pergunta bem básica. Qual é o instante T onde essa linha cruza com o eixo das abscissas? Observa na figura e fala para mim. Qual é o instante T que nós conseguimos perceber exatamente nesse ponto de cruzamento? Aí está um dos pontos do Enem. Nós vamos observar que aqui mais à frente existe um 10. Vocês conseguem perceber isso? Olhem bem para a figura. Na figura que vocês receberam, existe um 10, um pouco mais adiante. E além desse 10 que existe um pouco mais adiante, existe também um 5. E além do 10 e do 5, existe um tracejamento. Vê se vocês conseguem perceber isso. Tá assim, ó. Aqui assim existe um 10, mais ou menos por aqui. Basicamente, aqui, ó, existe um 5. E nós vamos perceber que esse trecho está dividido em pedaços. Ele está dividido em pedaços. O Daniel enxergou ali o ponto 7.
Daniel, dá um confere e verifica se realmente esse ponto que você encontrou é o 7. Olha só, a partir do 100 que está aqui, ele vai cruzar pela primeira vez após o 5. E se você descer aqui, ó, é mais ou menos o ponto 6. Dá uma olhadinha. Aí ele sobe, atinge um pico no 7, mas observa uma coisa, Daniel. Pessoal, esse ponto de pico não está no mesmo alinhamento do 100. Ele não está no mesmo alinhamento. O que está no alinhamento é o ponto imediatamente seguinte. E se nós observarmos, esse aqui vai ser um ponto igual a 8. Nesse momento, eu vou fazer uma ressalva. Eu gostaria de saber se está claro para vocês. Olha só, eu vou desenhar aqui um traçado auxiliar. Eu desenhei aqui um trem de ondas. Agora observe. Nós chamamos de comprimento de onda a distância entre duas cristas consecutivas. Então, nesse sentido, essa distância aqui representaria um comprimento de onda. Ou é a distância entre dois vales consecutivos. E entre esses dois vales, nós temos outro comprimento de onda. Ou entre dois pontos quaisquer que estejam em concordância de fase. O que aconteceu nesse exercício? Daniel, meus queridos alunos, por favor, vamos prestar atenção. É que a onda começou, onde vocês estão observando esse 100 aqui, ó, vou caracterizar em vermelho. A onda começou basicamente aqui, ó, nesse ponto vermelho. Então, o que aconteceu? Ela saiu desse ponto, olha só, desceu, subiu, só que a oscilação que nós estamos verificando vai ser concluída basicamente nessa posição aqui. E se nós descermos a partir desse ponto, nós vamos encontrar basicamente esse valor igual a 8 milissegundos. Gostaria de saber se para vocês ficou bom, se até aqui está tudo tranquilo. Daniel, Xavier, pessoal, tá tudo bem para vocês? Isa, se for possível, dê um oizinho aí. Como é que tá, gente? Tudo bem? Dá uma olhada. Sim? Sim? Olha o pedido da questão. Qual a frequência de oscilação do circuito elétrico estudado? Ou a frequência de oscilação desse circuito é mais próxima de. Fala, Iago, tudo bom, meu querido? Iago Moraes está aí. Beatriz está mandando um beijo para você. Você é um cara muito gente boa. Olha só, a ideia é mais ou menos a seguinte. Quando que nós analisamos a frequência é definida como número de vezes que um fenômeno cíclico ocorre dividido por intervalo de tempo. A ideia é mais ou menos o seguinte. Para que exista uma oscilação completa aqui, ó, qual é o intervalo de tempo necessário? Bora lá, gente. Para que exista uma oscilação inteira, qual é o intervalo de tempo necessário? 8 milissegundos. Portanto, 8 vezes 10 elevados a menos 3 segundos. Nesse ponto, a gente vai trocar uma ideia, vamos bater um papo aqui bem legal, bem maneiro. É o seguinte. 1/8 nós vamos colocar como sendo uma frequência igual a 0,125. Gostaria de saber se vocês têm alguma dificuldade em relação a essa divisão. Se tiverem, até isso a gente pode trabalhar. Se não tiverem, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos pegar o 10 elevados a menos 3 que está embaixo e vamos passar esse 10 elevados a menos 3 para cima. Então, isso aqui vai ficar 0,125 vezes 10 elevados à terceira segundos elevados a menos 1. E esse segundo elevado a menos 1 representa o mesmo que hertz. Ah, professor, mas não tem essa resposta aqui na lista. Ah, mas está um lixo. Como que eu posso resolver isso? Nós vamos, então, fazer a multiplicação. 0,125 vezes 10 elevados à terceira é o mesmo que 125 hertz. Eu gostaria de saber de vocês se ficou adequadamente respondida a questão, se tem alguma dúvida. Não? Pode prosseguir. Tá tudo certo, Giovana? Mais alguém, pessoal? Como é que tá aí? É só dar um oi? Ficou claro? Ô, Daniel, valeu demais, meu irmãozão. O que a gente vai fazer agora, turma? A melhor resposta da questão, alternativa é tudo certo?
Ah, beleza, Anne. Mas e aí, Anne, você está conseguindo pegar? Tá tranquilo para você? Tá joinha? Beleza? Aí, ó, a melhor resposta da questão, alternativa é. Um outro ponto, gente, que eu acho muito importante, que é digno de nota, é o seguinte. Por favor, observem com muita atenção a lista que vocês receberam. Nessa lista, existe uma questão que a gente precisa bater um papo em relação a ela. Bem sossegado, bem tranquilo. É a questão de número 7, Processo Seletivo Enem 2018. Ele pega exatamente esse raciocínio, essa mesma ideia, é uma questão do Enem. Observem como está o exercício. Enem, Processo Seletivo 2018. A ideia básica é a seguinte. O sonorizador é um dispositivo físico implantado sobre a superfície de uma rodovia, de modo que provoque uma trepidação e ruído quando da passagem de um veículo sobre ele, alertando para uma situação atípica à frente, como obras, pedágios ou travessia de pedestres. Ao passar sobre os sonorizadores, a suspensão do veículo sofre vibrações, que produzem ondas sonoras, resultando em um barulho peculiar. Considere um veículo que passe com velocidade constante igual a 108 km por hora sobre um sonorizador, cujas faixas são separadas por uma distância de 8 centímetros. A frequência da vibração do automóvel percebida pelo condutor durante a passagem desse sonorizador é igual a... Muito bem, eu preciso muito da atenção de vocês, turma. As questões do Enem há muito tempo são contextualizadas, há muito tempo. Então, primeiro, tem um aspecto da física, que até hoje eu estava no Uber e trocando uma ideia, o motorista falou, você dá aula de física e eu gosto de física, eu consigo enxergar aquela situação. Às vezes, na matemática, eu tenho uma dificuldade de ver o que o exercício mostrou. Então, a física tem pelo menos esse caminho. Às vezes, mesmo que vocês tenham vantagens em física, mas elas não sejam tão intensas, vocês têm facilidade, mas não é tão boa, se vocês contextualizarem a situação, fica mais fácil. Esse exercício se refere a algo que existe nas estradas. Eu não sei se vocês já lembraram, já passaram por isso. É uma espécie de irregularidade que se faz no asfalto. E a irregularidade tem um formato mais ou menos assim, ó. Mais ou menos desse jeito. Quando os pneus do veículo passam sobre ela, ali existe, a realização ocorre um barulho característico, mais ou menos assim. Trrr, trrr. Então o carro passa, ele vibra, e a partir daquela vibração você fica alerta. Mesmo às vezes o motorista que está ali meio desligado, ele vai acordar, um motorista meio desligado vai ficar mais ligado na situação, tá bom? O que o exercício forneceu? Característica básica do Enem. A velocidade foi fornecida em qual unidade de medida, gente? 108 km por hora. Primeira pergunta, básica. Eu posso trabalhar com a velocidade dessa maneira? Não sei. Eu vou olhar o que o exercício ofereceu. Qual é a distância entre duas cristas consecutivas? Como que fica isso aqui, turma? A distância entre duas cristas consecutivas. Leiam a questão e me digam. Fala que é muito bem, Isadora, é uma distância de 8 centímetros. Então, nós temos aqui, ó, 8 centímetros. Depois, mais uma distância de 8 centímetros. Depois, mais uma distância de 8 centímetros. E assim sucessivamente. Agora, vamos pensar algo juntos. À medida com que o automóvel vai se deslocando, para cada colisão que existe entre a parte ou as partes dos pneus em contato com a pista e os ressaltos da pista, para cada contato existe uma emissão de ruído. Então, o que eu começo a entender é mais ou menos o seguinte. Quando o pneu do carro encostar nessa posição, vai existir aqui em vermelho a emissão de um ruído. Quando o veículo encostar nesse outro ponto, em verde, nova emissão de ruído. Quando o veículo encostar nesse ponto, azul, nova emissão de ruído. Quando ele encostar nesse outro ponto, alaranjado ou laranja, nova emissão de ruído. Então, para cada toque, haverá uma emissão de ruído. Aí eu gostaria de saber, a ideia, vocês conseguiram perceber? O que nós buscamos, então, agora, basicamente é o seguinte, qual o intervalo de tempo necessário para que o veículo sofra 2 toques sucessivos?
Para isso, nós vamos usar uma fórmula muito básica da física, mas que vocês têm todo o direito de não lembrar. É essa aqui. A velocidade escalar média é igual a ΔS sobre ΔT. Vocês se lembram bem dessa expressão? Bem tranquilo? Agora vamos lá. Primeiro, será que eu posso trabalhar com essa velocidade em km por hora? Eu penso que não. Então, eu vou dividir esses 108 km por hora por 3,6. E eu vou encontrar como resultado 30 metros por segundo. Essa conversão para vocês, tá tranquilo? Sem crise nenhuma? Outro ponto também digno de nota é centímetro. Eu não posso trabalhar com centímetro nessa questão. Eu vou ter que mudar de centímetro para metro. E o que é que nós vamos fazer? Vamos pensar juntos? Pessoal, 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, a conta é bem simples. Se eu preciso mudar de metro para centímetro, o que é que eu faço? Eu multiplico por 10 elevados ao quadrado. Eu multiplico por 100. E se o que eu preciso é passar de centímetro para metro, eu multiplico por 10 elevados a menos 2. Então, o que é que nós percebemos na questão até agora? Qual é o contexto? O veículo entra em movimento e, conforme o veículo está em movimento, vai batendo em aspectos, em irregularidades, em pontos que são sucessivos no asfalto. Só um instante. Estou aqui nas minhas mãos com um veículo, ele vai servir de objeto de análise. Qual que é a ideia? Cada vez que esse pneu dianteiro aqui do veículo encostar em uma irregularidade do asfalto, tem uma emissão de ruído. Então, o que é que nós estamos buscando? A ideia é bem simples. O intervalo de tempo necessário para 2 toques sucessivos no asfalto. Então, nós estamos diante de uma situação na qual é bem contextualizado. Ó, o veículo bate no primeiro ressalto, emite um som, bate no segundo ressalto, emite outro som, bate no terceiro e assim sucessivamente. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Pessoal, é só o desenvolvimento da questão. A conta se resume a velocidade escalar média igual a ΔS sobre ΔT. Vamos desenvolver juntos o cálculo. Velocidade escalar média, 30. Aí eu vou colocar a unidade de medida para o caso de vocês terem dificuldade na visualização disso. São 30 metros por segundo. Isso vai ser igual a ΔS. Pessoal, fala para mim. Qual que é a distância percorrida entre esses dois intervalos? 8 vezes 10 elevados a menos 2 metros. E isso vai ser dividido pelo intervalo de tempo necessário para a ocorrência dos eventos. Eu gostaria de saber se até essa linha para vocês ficou tudo bem. Dá uma olhada, dá um confere, me diz se está bom. Tudo certo? Agora, a gente vai fazer alguns cancelamentos. Olhem bem, turma. Nós podemos cancelar metro de um lado com metro do outro. E aí, nós vamos fazer uma regra de 3 simples e entrar em ação. Eu vou multiplicar cruzado dessa maneira e eu vou descobrir 30 vezes intervalo de tempo igual a 8 vezes 10 elevados a menos 2 segundos. Pergunta básica. Até aí, tudo bem? Tudo tranquilo? Beleza? Agora, o que é que nós descobrimos aqui, pessoal? Se eu pego esse 30 que está multiplicando, troco de lado na expressão e ele passa dividindo, eu descubro qual é o intervalo de tempo necessário para a ocorrência do evento. Eu descubro, então, que o intervalo de tempo necessário para a ocorrência desse evento é de 8 vezes 10 elevados a menos 2, divididos por 30, que eu poderia também colocar como sendo 3 vezes 10, e isso aqui está medido em segundos. Muito bem, preciso saber. No cálculo desse intervalo de tempo, tudo tranquilo? Aplicamos aqui, até agora, movimento uniforme.
Daqui em diante, o que a gente vai fazer? A pergunta do exercício, gente, leia qual que é, por favor. Pergunta do exercício, qual é? Qual a frequência da vibração do automóvel mais próxima dessa frequência do sonorizador? Então, eu vou desenvolver assim. Eu vou pegar essa mesma expressão que vocês estão vendo aqui na parte superior e vou desenvolver a expressão aqui embaixo. Olha só, eu posso dizer que a frequência de oscilação é do tipo: frequência é o número de vezes que ocorre um fenômeno sob intervalo de tempo. Nesse caso, turma, olha como fica. Uma ocorrência vai levar... Qual que é o período aí de repetição desse fenômeno? Quanto tempo leva? Aí vocês vão colocar justamente esse intervalo de tempo que está aqui. Então, eu coloquei embaixo algo como 8 vezes 10 elevados a menos 2 divididos por 30. Até essa linha para vocês, tranquilo? Daqui para frente, olha o que vocês iriam mostrar. Ah, professor, mas eu posso então fazer a inversão. E isso seria o mesmo: 30 sobre 8 vezes 10 elevados a menos 2. Quando nós fizermos a divisão do 30 por 8, quanto que dá, gente? 30 por 8 é o mesmo que 15 dividido por 4, é o mesmo que 7,5 dividido por 2, e é o mesmo que 3,75. Então, eu coloco aqui, ó, 3,75 vezes 10 elevados ao quadrado, e a unidade de medida em questão, hertz. Então, isso aqui seria o mesmo que 375 Hz. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. O gabarito que nós encontramos aqui é a alternativa C. Gostaria de saber se está bom, se está tudo bem, se está tudo tranquilo, se até esse ponto vocês conseguiram desenvolver bem a questão. Sim? Não? Lá no final, se vocês descerem essa lista, eu coloquei estatísticas das questões do Enem. Além dessas estatísticas, há uma classificação das questões como grau de dificuldade médio ou baixa, ou até mesmo algum grau que seja não definido. Ficou tudo certinho? Conseguiu entender, Anny? Pessoal, chegamos aqui às 16 horas e 30 minutos, é o final da nossa teleaula de hoje, e vou falar uma coisa aqui bem bacana. Pessoal que fizer a inscrição, que terminar a inscrição até a aula de hoje, vai ganhar de presente da gente um e-book de Química do John. Então, o pessoal que até às 22 horas tiver finalizado, tiver no grupo, tiver fechado a inscrição, tem aí esse e-book de presente, tá bom? No nosso próximo encontro, é isso, tá aí, ó, esse aqui é o mimo. Então, vocês vão ganhar um e-book de Química, é muito legal ter esse e-book. Dá para tirar dúvida, dá para fazer uma série de coisas. Poxa, legal. Tem um lance bacana que eu queria colocar. Nessa lista de atividades que vocês receberam, independentemente de vocês cursarem, estudarem com a gente na específica ou não, vocês já receberam a lista, quem está aí, tem o gabarito no final e a resolução comentada. Por favor, não apareçam lá para fazer a prova do Enem sem ter uma noção clara do que aparentemente está fora da caixinha. Ou seja, vocês têm que ter uma noção de interferência, tem caído muito, caiu há 6 dias, cara, há 5 dias, prova de sábado passado, apareceu a Universidade Federal de Uberlândia, primeiro dia, uma prova de múltipla escolha, interferência de ondas. Então, para o Enem, ó, interferência, refração há muito tempo não cai, refração, reflexão tem caído, polarização, que muita gente não estuda, e a própria difração, que também é lugar comum no Enem. Tá bom, gente? É isso, a aula vai ficar gravada. Se você se inscreveu, mas não teve tempo de assistir, tá aí a aula, vocês vão ter o acesso a ela no Classroom, tá bom? Um beijo para todo mundo, muito obrigado pela atenção. Valeu demais, gente. Tudo de bom para vocês. Um abraço, pessoal de Palmeiras de Goiás, que está aí com a gente. Tchau, Ana Laura, tchau todo mundo. Valeu.